Ah, você quando estiver na internet tem que fazer já os negócios tudo certinho, deixar tudo pronto, editar um vídeo, eu faço no modo dane-se. Eu só vou fazendo. Tô aqui, tô gravando isso daqui sábado, são 4 horas da tarde. Eu acabei de dar uma aula rápida de métodos quantitativos para uma pessoal do EAD da minha faculdade de economia, que eu nem conhecia, eu só conheci fazendo parte de grupos que o pessoal posta no bagulho acadêmico. Aí eu vi que o pessoal tava querendo aula, que não tinha entendido direito métodos quantitativos. Aí eu peguei e fui ensinar pro pessoal métodos quantitativos que eu simplesmente me dei muito bem, diga-se de passagem, nas provas que eu fiz. As provas é diferente lá, principalmente porque esse pessoal que eu peguei foi de São Paulo. Esse pessoal, duas pessoas. Que massa, que massa, que massa. Enfim, o vídeo não é sobre isso não, mas se inscreve aí, pô, porque dou aula de vez em quando. Meu número, inclusive, tá aí embaixo para você pegar para falar comigo, para ter aula. E eu fiz o meu artigo esses dias. Tá até aí num cardzinho a playlist inteira do artigo científico sobre os artigos que eu fiz. Eu respondi perguntas, apresentei para vocês o meu artigo, comentei os autores que eu usei de base do meu artigo. E bom, eu tirei nota máxima nesse artigo. Esse artigo valia 2 pontos. Deixa eu até mostrar aqui a tela para. Tela errada. Tá aqui. Minha câmera tá meio esbigulhada, mas normal. Enfim, deixa eu esticar aqui um pouquinho só mais a imagem. Basicamente, minha câmera vai ficar esbigulhada aqui. Essa daqui foi minha nota. A nota que eu tirei foi. ah, do artigo foi 2. A nota que ela valia foi 2. E mesmo assim eu sou tão desgramado que isso daqui é SM1, SM2. É basicamente a prova 1, prova 2. Cada um vale 1 ponto. Eu, juntando as duas, tirei 1 ponto. E eu tirei 2,4. A média é 6. Não consigo passar, vou ter que fazer a AVS, que é basicamente a porcaria da desgraça da recuperação. Então, nem tirando nota máxima nesse artigo acadêmico, que vale 2 pontos, que eu só acho que a única pessoa de toda a turma que faz esse bagulho de maneira séria, consigo passar essa maldita cadeira. Por quê? Foi por causa do assunto que você pegou sobre mídia? Não. Foi por causa de teorias de marginalização? Não. Foi por causa que a maldita prova que eu tirei 0,3, que é 3, e a prova principal que eu tirei 2,4, basicamente fala sobre, a maioria sobre cartéis. Não tem aquele vídeo que eu falei sobre crime organizado e economia? Pronto, eu fiz aquele vídeo não por aula que eu dei, mas foi porque foi basicamente o tema mais difícil que teve, que eu não entendi birosca nenhuma e eu queria botar para entender alguma coisa na minha cabeça. Assistam um vídeo que ficou até legalzinho o vídeo. Aí eu queria fazer esse vídeo para ver se encaixava alguma coisa na minha cabeça. Não encaixou bosta nenhuma. Que uma semana depois daquele vídeo, foi alguns dias, eu fui fazer a prova, tirei 2,4, me lasquei. A prova de recuperação, que a AVS está agendada para o dia 12 de maio, e eu tô ferrado. Na moral, eu vou reprovar nessa cadeira, eu tenho uma absoluta certeza. Mas enfim, não estamos para falar sobre isso, estamos para falar sobre o artigo, que o professor fez 3 ressalvas bem pontuadas sobre o meu artigo. Eu quero trazer isso que ele falou aqui para vocês, que eu acho que até dá um ótimo conteúdo. Primeiramente, o artigo que eu fiz vai estar aqui na descrição para você ler também, que é Informação como Ativo Político, a Poder, Mídia e Formação de Consenso. Primeiramente, esse título daí eu já falei, eu tirei do chat GPT. Eu tinha uma ideia de título como Informação como Ativo Político, mas estava achando meio incompleto, joguei no chat GPT, aí o chat GPT deu esse resto de título para mim. Show, chat! E de resto, esse foi o melhor artigo acadêmico que eu escrevi, na moral mesmo. Tem alguns pontos que eu já sabia que iam falar, e eu fiz, eu acho que talvez nessa intenção, só para dizer um pouquinho, olha, eu previ isso, eu sou orgulhoso, é basicamente isso. E eu achei muito bom, achei muito bom. Para minha obra-prima, até o meu TCC, até um doutorado, um mestrado que eu vou fazer. Enfim, o professor fez algumas ressalvas. E eu queria comentar aqui essas ressalvas com vocês, que é muito boa. Leiam o meu artigo, primeiramente, link aqui na descrição. Tá muito bom. Recomendo seriamente você de ler, porque
Tá incrível esse artigo. Eu critico o Bolsonaro, critico o Lula, falo sobre a mídia brasileira, tá um chuchu beleza. Então vamos aqui para as falas do professor. Inclusive, esse meu professor é doutor em Relações Internacionais e doutor em Economia. Pô, o cara é um gênio, bicho. O cara fez 2 doutorados. Eu na graduação já tô enlouquecendo. O cara teve que fazer 2 teses. Ai, enfim, vamos lá. O trabalho demonstra, isso daí foi o primeiro ponto que ele botou, sobre a introdução, acho. Ou, não, geral, perdão. O trabalho demonstra excelente domínio de escrita e articulação teórica, utilizando autores como a Hannah Arendt, George Orwell e Manuel Castells, de forma coerente. Isso daqui foi a parte boa que ele botou da crítica do meu artigo. Algumas dicas aí para vocês. A parte de articulação teórica. Gente, a maioria das pessoas hoje em dia pega as coisas, Ctrl+C, Ctrl+V no chat GPT e faz o artigo, faz a monografia, faz a dissertação, faz a tese. Isso não cria um acadêmico de verdade. Isso não cria um profissional de verdade que tem interesse de evoluir no mercado de trabalho. Isso não cria um futuro pesquisador, não. Isso cria preguiçoso que vai conseguir o diploma, mas só vai encher o currículo de diploma, só vai encher seu currículo, mas não vai servir de bosta nenhuma, porque vai chegar no mercado de trabalho ou vai chegar na academia e vai apanhar. Eu usei o ChatGPT para corrigir erros de português, obviamente, porque eu não sou nenhum corretor hiperortográfico, e dar um consenso para algumas partes da minha escrita. Isso daí é óbvio, o ChatGPT me auxiliou, me ajudou. Mas tudo que escreveu fui eu. Tudo que está escrito ali fui eu que escrevi. E você consegue até perceber de uma certa forma que é minha escrita. Tem algumas palavras difíceis, alguns termos rebuscados, que às vezes eu estou escrevendo e eu penso, cara, isso aqui está muito simples. Eu abro outra pasta, ou no chat GPT ou no Gemini, aí pergunto, tem essa frase aqui que eu estou escrevendo, como que eu posso deixar ela um pouco mais complexa, com rigor, uma formação mais acadêmica? Aí o chat GPT me dá uma sugestão e eu remodelo a minha frase. Tudo que está escrito ali fui eu que escrevi. Tanto que a maioria das pessoas faz assim. Eu demorei para escrever esta bexiga em fevereiro, março, abril. Eu terminei no final de abril. Eu demorei 3 meses para escrever essa bexiga. Um negócio curto, de 30 páginas, 32 páginas. Vocês têm noção disso? Então, pesquise, leia, tenha bastante repertório, que nem o professor falou aqui sobre os autores que eu usei, Hannah Arendt, com Origens do Totalitarismo, simplesmente fantástico, George Orwell, que foi a base do meu artigo, com essas 2 belezinhas que eu acho que vocês não vão conseguir ver não, mas Revolução dos Bichos, de George Orwell, e Manuel Castells, que é, pô, o Origens do Totalitarismo eu já conhecia antes, não cheguei a ler o livro todo para fazer isso, eu li só a parte sobre o totalitarismo em si. Orwell eu li inteiro, tanto Revolução dos Bichos como 1984. Bicho, você tem que ter essa base teórica que aí você vai conseguir escrever bem, você vai conseguir até usar o chat GPT, a IA, como uma arma para você. Por outro lado, o professor continua aqui. Apresenta momentos de viés opinativo que comprometem parcialmente a objetividade do científica esperada. Realmente, vou até compartilhar aqui minha tela com vocês de novo. Lembrando que isso aqui é um artigo científico, não vai para revista acadêmica nem nada do tipo, mas é um artigo científico. Deve-se ter um viés científico. Porém, eu compartilho uma opinião que, tipo, tudo que a gente escreve tem um viés por trás daquilo da lei. E eu, por outro lado, talvez eu tenha deixado isso muito na cara, apesar de outros autores não deixarem isso tão na cara. Por exemplo, o Tiago Braga com o livro Mitologia Soviética. Ah, o professor... Pô, esqueci o nome do professor agora, velho. Eu não vou lembrar o nome dele agora, não, mas tem muitos autores acadêmicos que deixam a sua opinião intrinsecamente. É que eu acho que eu deixei um pouquinho mais acentuado. Eu vou ler aqui alguns textos com vocês. Deixa eu pegar aqui só um negócio, bora lá. A priori, eu sempre uso isso daqui à medida do possível. Eu aprendi isso aqui no segundo ano de ensino médio, eu sempre uso. A mídia, junto com a imagem do ditador, coloca aqueles que pensam diferentes como inimigos. Bora lá. A mídia, junto com o ditador, coloca aqueles que pensam diferente
como inimigos. Os antidemocratas, isso daqui lembra alguma coisa, que estão tentando tirar a paz da população, fazendo com que as pessoas que agora viram um Mutamiseto, referência a Resident Evil 7 para quem pegou, como único pensamento. Isso daqui claramente baseado em 1984 e Revolução dos Bichos, lutem contra opositores e os vejam como inimigos. Os minutos de ódio, tirei isso daqui lá dos minutos de ódio, do 1984, do livro, que os personagens participavam, que aquela nação lá, a, a Euroásia, se eu não me engano, ou ela está sendo Euroásia, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o nome agora, porque faz um tempo que eu li o livro, apagou algumas coisas da minha mente. Então até que reler de novo futuramente. E vejam como inimigos. Basicamente 1984 puro, até aqui. E muita parte de realidade que acontece também. E aqui vemos, após tanta evolução humana, que talvez alguns dos maiores ditadores da humanidade, não só a escravidão, mas também a privação da vida, desde os campos de concentração até os gulags na União Soviética e outros que existentes em tantas ditaduras. Basicamente está na página 7 do meu artigo, que apresenta o forte tom valorativo, valoriza muito até minha opinião sobre esses ditadores, que aqui eu acho que já deixou bem claro os ditadores que eu estava me referindo, não é? Isso daqui, ó, alguns dos maiores, deixa eu até mudar, pô, alguns dos maiores atos de desumanidade, apresenta um tom bem que valoriza isso, valoriza demais. Outro exemplo que acontece também já na página 22 do meu artigo, deixa eu voltar aqui para o vermelho, que é esse trechinho aqui. Em relação aos nossos políticos, aqui eu já entro em um campo minado, dá para se dizer, porque eu estou falando dos políticos brasileiros, e aos polos extremos que tem, que durante o artigo vocês vão ver que eu separo bem entre a extrema esquerda e a extrema direita e o centro. Observa-se a importância atribuída à construção da imagem pública dessas lideranças. Esses atores políticos possuem, em grande medida, o objetivo de se manter no poder. Para isso, precisam transmitir uma imagem de bons moços, sem erros aparentes, que evidencia um processo contínuo de construção e manutenção de reputação perante a opinião pública. O texto assume um tom coloquial e crítico, com a minha opinião, principalmente nesse trecho aqui, eu vi muito esse viés. Eu vi isso enquanto eu estava escrevendo, só para deixar claro. Para isso, precisam transmitir uma imagem de bons moços, um tom crítico, que sai do rigor acadêmico, que bota uma opinião minha, mesmo que implícita, uma pessoa batendo o olho aqui e não lendo o resto do artigo, pode ver uma opinião meio que implícita, sem estar muito explícita, mas está um tom de opinião aqui. Acho isso daqui muito bom e importante até ressaltar para vocês. Seguindo aqui com o que o professor falou, o segundo ponto que ele levantou é sobre a introdução. A introdução é envolvente e contextualiza bem o tema ao longo da história, mostrando maturidade argumentativa. Basicamente, minha introdução eu esqueci de botar a introdução aqui para a gente analisar, mas basicamente minha introdução é perfeita. Simplesmente perfeita. Ele faz alguma crítica aqui, os trechos da minha introdução e alguns trechos da exceção de linguagem valorativa e julgamentos implícitos que deveriam ser substituídos por análise mais neutra. Tá bem implícito, não tá tão explícito. E eu acho que a introdução é tão bem, porque contextualiza tão bem a história da humanidade, usando até referências bíblicas como Nabucodonosor, que eu acho simplesmente incrível. Você pode ver o vídeo de eu apresentando, falando com texto histórico. Aqui está basicamente na introdução. A introdução do meu artigo é perfeita, apesar de eu não ter gostado tanto da minha apresentação. Odiei a minha apresentação. E o próximo aqui que ele falou é a conexão entre teoria e realidade
contemporânea é um ponto forte, especialmente abordado na mídia política e no Brasil. Então, basicamente, isso foi uma das dificuldades que eu senti no início e que me deixou com um bloqueio criativo imenso. Como que eu pego conexões com regimes totalitários do século XX, regimes totalitários e imperialistas de idades mais antigas, e trago para o contexto político brasileiro com eles usando a mídia e não mais sendo os ditadores que têm já o poder nas mãos, podendo fazer o que quiser, mas eles tendo que influenciar a população para as decisões que eles tomarem, para as decisões que eles tomam, a população apoiá-los. E a gente vê isso com os espectros dos polos políticos hoje brasileiros que estão ligados ao bolsonarismo e ao petismo. Em outras palavras, você pode dizer extrema esquerda e extrema direita. Nada a ver. Nem o petismo é extrema esquerda, nem o bolsonarismo é extrema direita. Os dois é extremo centro. É impressionante. E como que eu ligaria esse abençoado aqui, que é o George Orwell, a isso? Bateu muito. Tive uma martelada na minha cabeça. E apareceu uma solução chamada Timothy Keller para mim. Eu estava lendo o livro Deuses Falsos do Timothy Keller e me veio como conectar isso tudo. E o ponto de partida foram os sistemas ditatoriais do século XX, principalmente a Itália fascista e a Alemanha nazista. Isso daí eu usei como um gancho para isso. Porque, para quem não sabe, esses dois modelos ditatoriais usaram muito a mídia. Então pode-se dizer que eles foram um gancho perfeito sobre o uso da mídia de forma indevida para eu conectar com o resto do meu artigo e conectar tudo em uma coisa só. Foi simplesmente fantástico isso que eu fiz. Entretanto, isso daí é uma crítica realmente minha, porém, um trabalho que vai em 2 pontos, vai para igual acadêmico nenhum. Eu tive uma amostragem de 17 participantes. É uma bosta, isso daí não referencia a pesquisa acadêmica nenhuma. Por isso que eu mesclei a pesquisa quantitativa com qualitativa. Mas, falando 2 pontos, esse trabalho, pelo amor de Deus, eu fiz sério, escrevi o bagulho direitinho. Vocês não vão implicar comigo por causa disso não, né? A culpa é de vocês que não respondem os bagulhos que eu boto aí. Aí ele escreve aqui, a metodologia apresenta fragilidade devido ao tamanho reduzido da amostra, limitando o alcance e a validade de conclusões. Na parte da metodologia, na metodologia ou já no desenvolvimento, eu expliquei, porque tipo, teve um negócio lá que a amostragem estava muito pequena e eu tava com preguiça sem ideia do que fazer. Eu tive que explicar, tirar algum autor, eu não estou lembrado agora, eu acho que foi na parte da metodologia, para explicar, porque mesmo com a amostragem pequena, isso daí serve para mostrar, juntamente com a pesquisa qualitativa, obviamente, que é a pesquisa que você vive com aquelas determinadas pessoas, que mesmo com aquela amostragem pequena, é algo que consegue ser generalizado porque o pesquisador vive naquela comunidade. Foi uma doideira, É o ponto mais baixo da minha pesquisa, mas porque eu estava muito sem criatividade, eu não sabia o que escrever, não sabia o que tirar e eu tive que inventar alguma coisa. Inventar, obviamente, com rigores acadêmicos. Eu tive que tirar um coelho da cartola, obviamente. E foi depois de muita pesquisa. O Google acadêmico, quer fazer pesquisa acadêmica? Google acadêmico. Chorou, porque o que eu tive que coisar naquela porcaria, eu nunca mais faço da minha vida. Vai ter outros trabalhos, até o meu 7º período, valendo 2 pontos. Eu nunca mais, escuta isso que eu tô falando, nunca mais vou pesquisar e ler o que eu li para fazer isso daqui. Aí corta eu pro semestre que vem lendo 2 livros gigantescos. Na verdade, eu acho que eu já sei até os 2 livros que eu vou ler se seguir o planejamento que está sendo planejado. E vou cair? Mas basicamente, esses foram alguns pontos que o meu professor levantou para mim sobre o trabalho. Recomendo você ler o meu trabalho. Essa foi a minha opinião também sobre o meu trabalho e eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Um beijo bem grande a todos e se você é cristão, ore por mim pro dia 12 eu passar nessa porcaria que eu não quero pagar a cadeira de novo. Um beijo bem grande, galera. Falou, fui e tchau.